Salve, salve, meus amigos do Café Cultural aqui da Rádio Mega Brasil. Tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Estamos aqui gravando numa semana complicada aqui em São Paulo, gente. Depois daqui do temporal que teve aqui em São Paulo, que faltou energia, e a energia volta, a internet não volta, quando volta a internet cai tudo de novo. Uma bagunça, gente, que pelo amor de Deus. Nunca vi uma situação dessas tão confusa, mas o importante é que está dando certo, a gente está aqui batendo um papo, né, Léo? O importante é que, pelo menos, mantenha essa meia horinha aqui do nosso programa, mantenha-se tudo estável para que a gente possa fazer uma boa entrevista. Isso que eu peço. E, poxa vida, que ninguém merece ficar nessa insegurança que a gente ficou aí esses dias aqui em São Paulo. Tem lugar que nem voltou energia ainda. Nós estamos gravando Você sabe que uma quinta-feira, desde sexta da semana passada. Eu estou morando aqui em Santos, né? Já faz 5 anos, mudei para Santos. Eu passei no concurso público como tabelião e acabei mudando para cá. Sou paulistano da Gema, nunca tinha morado em nenhum outro lugar, mas aqui em Santos a tempestade foi muito forte também. Eu fiquei em casa 12 horas sem luz. Nossa. 12 horinhas, foi bem, nunca tinha acontecido isso. Foi bem complicado. Vários bairros, quase metade da cidade ficou sem luz também. Nossa. Eu acho engraçado, isso me faz lembrar, eu sou um tantinho mais velho que o Leonardo, me faz lembrar o tempo que não existia internet ainda, que a gente tinha que se virar. Hoje em dia a gente depende não só da energia, mas depende de internet, porque a TV não pega mais nem canal aberto sem internet hoje em dia. Não pega mais nada. É uma coisa. Hoje em dia a gente está cada vez mais dependente das facilidades ou não desse mundo. Mas faz parte do jogo, faz parte do progresso. Você sabe que eu estava lembrando, Sérgio, normalmente quando eu era mais novo, faltava luz, a gente acendia a vela, né? A gente ficava andando pela casa. Agora a gente acende a lanterna do celular, esquecendo que vai ter que recarregar, né? É um Até absurdo isso mudou. Até isso mudou. Primeiro que você não tem mais vela, e aí você vai no celular. Umas bagunças. Exatamente. Mas vamos lá, gente. Vamos bater um papo aqui, vamos entender um pouquinho. Eu quero começar com a mesma pergunta, apesar de que já começamos o programa, né? Fazer o quê? Mas eu quero fazer a pergunta que eu sempre faço. Eu quero saber quem é Leonardo Moraes por Leonardo Moraes. Quem sou eu? Se tivesse que me definir em poucas palavras, um curioso e um estudante, né? Eu sou, academicamente, né, falando, eu sou formado em Direito pela Universidade de São Paulo, fiz mestrado em Direito do Estado por lá, e sou apaixonado pela escrita, né? Eu já trabalhei como roteirista, fiz trabalhos para a Globo, fiz trabalhos para a TV Ideal, escrita literária, já publiquei livro de contos, livro infantil, dramaturgia também, e agora estou lançando meu primeiro romance, né? E pagando meus boletos, que também é uma função que, lógico, eu adoro. Eu sou tabelião aqui em Santos. É isso. Imagina, é uma função necessária, né? Fazer o quê? A gente não gosta muito, mas fazer o quê? Não tem muita escolha. Ninguém gosta de cartório. Ninguém gosta de papelada. Não mesmo. Não, você colocou uma coisa muito interessante, que é o fato da sua produção literária ter diversos estilos literários. E cada um deles tem as suas peculiaridades. Você redigir romance é totalmente diferente de redigir um conto, é totalmente diferente de redigir poesia, claro, e é totalmente diferente de redigir roteiros para TV, roteiros para teatro. Como é que você mesclou tudo isso? Como é que você trabalha cada estilo de escrita dentro da tua cabeça, dentro dessa tua produção? Então, eu acho que começando aí do pressuposto que eu não vejo diferença. Na verdade, a gente vê diferença no instrumental, talvez, né? Como você utiliza as palavras para expressar pensamentos ou emoções, mas eu não vejo, eu pessoalmente não vejo diferença como fluxo criativo, né? Ele vem de uma forma, ele vem do mesmo lugar, e aí na hora de se expressar ele vai buscar um instrumental um pouco diferenciado, né? Lógico, cada estilo com a sua peculiaridade, cada espaço ou plataforma, você tendo que escolher os blocos de montar corretos e tudo. Mas eu não vejo diferença. Eu acho que são apenas formas diferentes de você expressar o drama humano, a alma humana. Então,
eu fico nesse denominador comum entre todas Legal, as Léo. expressões Legal. artísticas. Legal esse teu ponto de vista. Porque eu te perguntei isso porque eu já entrevistei aqui no Café Cultural autores que têm essa versatilidade como você, que estão acostumados a escrever contos ou romances, e aí, de vez em quando, se aventuram em roteiros para teatro, roteiros para TV, cinema, um monte de coisa. E uma moça, não vou lembrar agora o nome, perdão, gente, entrevisto tanta gente que chega uma hora que você acaba confundindo, que ela falou que o maior problema dela era escrever justamente pensando em quem ia ler. Que o livro, o romance, a pessoa para e está lendo ali o fluxo do romance. Quem lê um roteiro, lê com a imagem. Lê pensando em que imagem ia caber naquele roteiro. Então ela falou assim, gente, eu preciso escrever já pensando também na imagem. Então, por isso que eu te perguntei isso. Não, como se eu tivesse que comparar as plataformas, né? O romance ele traz talvez uma completude maior de todas essas outras esses outros gêneros, né? Porque a prosa em um romance precisa ter poesia, né? Precisa ser uma prosa cadenciada, uma prosa gostosa aos ouvidos e com uma expressão de sentimentos. Talvez não o romance inteiro, mas determinadas passagens. Então você tica aí a questão da poesia. Ela também precisa situar o leitor, tanto em ambientação quanto em personagens, características de personagens. Isso está presente nos roteiros, né? O roteiro ele é sempre digamos, uma prosa mais seca, né? Ele é uma prosa no presente e seca com os diálogos. Isso está presente dentro do romance também, né? Porque a gente tem que abrir cenas, a gente coloca a palavra na boca das personagens. Então, de certa forma, é como fazer pratos especializados, um prato mais generalista. O romance ele abraça essas formas de manifestação criativa, né? Uma dramaturgia, a dramaturgia para teatro, né? Que também se assemelha muito ao roteiro, mas abraça também, tudo é drama, né? Tudo nasce lá do teatro mesmo, teatro grego, lá atrás. É verdade. Então, eu talvez por isso, assim, recentemente eu fiz uma pós-graduação em dramaturgias contemporâneas lá no Teatro Célia Helena, com o Samir Yazbek, que é um grande dramaturgo contemporâneo e um grande amigo. Então, por isso que, pelo menos para mim, né, o estudo da criação ficcional, ele acaba passando por todos esses pontos, né? E aí, talvez, sempre ter buscado essa versatilidade, eu acabo conseguindo ser versátil na hora de criar. Que legal, muito bom isso. Muito bom ter pessoas como você que produzindo literatura. Léo, você falou que você sempre foi um apaixonado pela escrita. Isso vem do quê? Vem da tua infância? Você lia muito? Você vem de uma família que te incentivava a leitura? Como que vem essa tua paixão por colocar palavras no papel e hoje em dia num computador, né? Sim, eu venho de uma família que incentivava, não talvez excessivamente, a leitura, mas incentivava, uma família de leitores. E eu estudei no colégio que incentivava demais, né? Eu estudei no Colégio Bandeirantes, não sei se você já ouviu falar em São Paulo. Era um colégio que estimulava mais a escrita, a literatura, as artes. E aliado a isso, assim, quando eu era pequeno, a paixão por quadrinhos, por leitura de quadrinhos, por leitura de livros de ficção científica. Então eu comecei nessa... Quando você é jovem, eu acho que a melhor forma de você estimular a leitura do jovem é com quadrinhos, com ficção científica. Sem eu a adorava... menor sombra de dúvidas. Sem a menor sombra de dúvida. Eu adorava a coleção Vagalume, que tinha como é que é? O Mistério Estrelas, Os Caravelhos do Diabo. O Velho do Diabo, O Mistério da Caverna, uma coisa assim, uma coisa assim. Isso. E eram narrativas curtas e que estimulavam demais a leitura. Aí, lógico, chega naquela época que você está com seus 16, 17, 18 anos e você que resolve, né, por conta do vestibular, inundar a sua vida com clássicos grossos e com uma prosa que você não está acostumada, né? Eu acho que esse é um momento em que há um desestímulo, né? Acaba havendo um desserviço ao estímulo da leitura pelo jovem, né? Que não está nem preparado psicologicamente, emocionalmente, às vezes, para enfrentar um clássico, né? Você vê que
vários clássicos que me foram impostos durante a minha formação de estudos. Eu só fui compreendê-los, eu só fui realmente abraçá-los quando eu já estava chegando aos 30 anos. Tá. Então, o que me estimulou mesmo a gostar de escrever não foram exatamente os clássicos, né? Fora um ou outro. Os Três Mosqueteiros, por exemplo, eu adorava quando era moleque. Nossa, maravilhoso. A Moreninha, eu li, porque minha mãe falava tanto desse livro que eu acabei lendo e gostava. Uma leitura meio... alguns clássicos mais joviais eu tinha capacidade de absorver, né? Dom Casmurro também, logo, Dom Casmurro dá para você... Mas acho que você pegou a ideia, né? Na verdade, o que mais me estimulou foram essas leituras despretensiosas, né? De quando a gente é mais novo. Isso é muito bom. A gente tem uma produção no Brasil, mundial, mas no Brasil nós temos produção de literatura infanto-juvenil muito boa. Muito boa. Muito boa. Só falta ser mais divulgada e ter um processo. Eu estou conseguindo uma entrevista com um sociólogo que está fazendo uma oficina de formação de leitores. A gente precisa formar leitores, formar público para teatro. Mas como formar público? As pessoas não estão preparadas para ler, não estão preparadas para o teatro, sabe? Infelizmente, o desincentivo à cultura no Brasil chegou num ponto que as pessoas acham que não precisam mais ter livro, não precisam mais ir num teatro, nem no cinema. Daqui a pouco passa na televisão. E é uma experiência totalmente diferente. Sabe? Então, a gente precisa formar públicos para a cultura. Nós saímos até de um governo que sucateou, né, desvalorizou e que a cultura, que representava o pensamento de uma grande parcela da população, né? E a cultura, ela é considerada no exterior como um soft power, né? É uma forma de você demonstrar a sua cultura e acabar criando empatia com a sua própria sociedade, perfeito, né? perfeito. Tanto que, por exemplo, a gente critica-se muito o suposto imperialismo norte-americano, que isso, que aquilo, mas graças ao cinema, graças à literatura inglesa, a literatura norte-americana, que muito do modus vivendi dessas sociedades foram parar, foram sendo adaptadas dentro do próprio coração da América Latina como um todo, né? Sim. E assim sucessivamente, né? Os outros países também, enfim. Então, o Brasil esquece, né? Eu acho que agora nós vamos melhorar, se Deus quiser. Nós vamos, porque até uma estratégia de valorização do próprio país, né? Você fomentar a própria valorização do folclore, valorização das expressões culturais que só existem no Brasil. Mas é muito complicado mesmo. O que faz o jovem ler, né? Eu acho que isso do vestibular, sempre quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo muito. Eu acho que o sistema de educação brasileiro ele tem um funil que se chama vestibular e nisso ele acaba sobrecarregando o jovem de leituras e dificilmente ele vai ter prazer em ler um romance quando ele está precisando estudar para o Enem, quando ele está precisando estudar para o vestibular, ele acaba lendo só resumos, né? E nós temos também um outro problema que eu particularmente acho que existe uma intelectualização e um elitismo intelectual em cima das manifestações artísticas do Brasil. Então, existe um aplauso para uma determinada prosa que tem uma manifestação elitizada, pseudo-intelectual, e muitas vezes não se estimula a confecção ou a escrita de ficções de boa qualidade, que contem boas histórias, coisa que nos Estados Unidos não existe essa separação, né? Não existe a separação entre literatura contemporânea intelectual e literatura contemporânea popular. No Brasil, nós temos vergonha de ler ou escrever livros que sejam comercialmente valorosos. E existe uma certa... o povo é subestimado, né? O gosto de leitura do povo é subestimado. E aí, ao você não ter essas prosas que dialoguem com o povo, que não tenham essa característica gostosa de leitura,
você acaba não tendo público leitor. Quando você vai ver, você vai ver num ônibus, você vai ver num metrô, o povo lendo ficção norte-americana, vem lendo O Sol, que não sei o quê, quando é mais, dois amores... mesmo não representando a cultura, é mais palatável do que Exatamente, é mais palatável. É mais palatável. Nós temos uma tendência no Brasil, na literatura agora, de valorizar muito o que não é errado, né? Eu não estou criticando exatamente isso, eu estou criticando a ausência de diversidade. Mas é um foco muito em brincar com a palavra, em brincar com a própria linguagem, e esquece-se um pouco da necessidade do roteiro, da necessidade da emoção. Existe essa tendência. Lógico que existem livros maravilhosos, como, por exemplo, Torto Arado, que fura a fila, fura a bolha, enfim. Mas, por estar agora escrevendo e frequentando o meio literário, eu percebo essa tendência em formar uma bolha de intelectualidade, né? Muito curioso. Não, é verdade, é verdade. E você falou uma coisa muito interessante sobre questão norte-americana, que eu estava outro dia num debate totalmente informal sobre isso. Assim, você só critica aquilo que você conhece. Você pode criticar muito a cultura norte-americana? Pode. Mas por quê? Porque ela é disseminada. Você não critica a cultura norueguesa. Ninguém conhece a cultura norueguesa. Ninguém conhece, nada contra a cultura noruega. Noruega é um país, aliás, que eu faço questão de conhecer. Ninguém critica a cultura da Finlândia, porque ninguém conhece. Então, agora, a cultura norte-americana, que é extremamente disseminada, aí é fácil criticar, né? Aí é fácil você criticar. Mas que eles estão divulgando, que eles estão fazendo o trabalho deles, estão. Então, isso a gente não pode, sem dúvida, não pode negar. Exatamente. Deveria ser um modelo para o nosso desenvolvimento. Exato. Nada contra você pegar maus exemplos e transformá-los em boas práticas. Nada contra. Mas vamos falar um pouquinho da Tia Beth? Quero saber quem é a Tia Beth, meu amigo. Quem é a Tia Beth, né? A Tia Beth está causando uma grande curiosidade, né? Todo mundo pergunta quem é, ela é real. Tudo. Tia Beth é um personagem ficcional. Tia Beth, ela assim como todo livro, é uma ficção, não é um livro biográfico. Mas é baseado. Ligar para a Tia Beth para a gente conversar com ela, cara. Fumar um cigarrinho já com ela. O livro, ele é porque o livro, o feedback dos leitores, as resenhas que eu tenho recebido, dão conta dessa proximidade, dessa realidade. É uma personagem muito palpável, é uma personagem muito próxima da gente, né? E é isso que tem gerado muito dessa curiosidade. Mas ela é um livro baseado em pessoas que existiram, em situações que existiram, tias minhas, tias de amigos, e como toda boa obra de ficção, aí a gente faz uma amálgama, né? A gente junta e cria essa narrativa. Tia Beth, a personagem, ela é uma mulher de seus 70 e poucos anos, fruto de uma elite paulistana, mora em Higienópolis, foi uma designer de joias. Ela é representativa muito de uma elite branca paulistana, com dinheiro, com certa influência política, e que mesmo assim perdeu um filho na ditadura militar. Essa história, como eu te falei, baseada em histórias reais, né? Ela vem como uma busca minha em trazer de volta ao público, trazer de volta aos leitores a lembrança de que certos fatos ocorreram verdadeiramente na nossa história. Claro. Nós passamos por um período de negacionismo muito grande, um negacionismo com relação à ditadura, com relação à perseguição. Nós ouvimos um monte de coisa que demonstra que parte da nossa população se tornou anestesiada para os horrores que a opressão estatal pode causar, né? Se nesse momento da ditadura, você não partilhava de determinados ideais que foram esmagados, o mínimo que você poderia ter é empatia por essas pessoas, porque poderia haver uma mudança nesse pensamento e você se tornar ao lado que se tornou foi banido socialmente, né? Que foi banido até da vida. Então, Tia Beth vem como uma resposta minha. Não é um livro panfletário, mas é uma resposta para relembrar as pessoas das mães que sofreram
e que não importava ter dinheiro, não importava ter influência política, não importava nada quando o Estado resolve, de fato, retirar das tuas mãos a tua felicidade familiar, né? E a tia Beth, ela perdeu esse filho no final da década de 60, início da década de 70. O rapaz se chamava Tavinho Guedes, um cantor, dramaturgo, com uma carreira ascendente, aparecia na televisão, um dramaturgo, diretor do Teatro Arena, que na virada de 69 para 70 simplesmente desapareceu e ninguém, mesmo com todos esses anos, com todos os esforços, conseguiu saber do seu paradeiro. O gatilho para essa história acontecer é o reencontro da tia Beth com um sobrinho neto, que até leva o meu nome, meu xará, o Leonardo, o rapaz de seus 18 anos, que ela traz de volta para perto, né? Eles tinham uma ligação muito forte na infância, mas ela estava meio afastada nos últimos anos. Ela traz ele de volta e fala, olha, Léo, você, agora que já entrou na faculdade, está encaminhado nos teus estudos, eu preciso que você materialize as minhas memórias, porque só assim eu vou poder esquecê-las. O desejo da tia Beth é esquecer a própria dor e esquecer a própria memória. O livro, porém, ele não é um livro depressivo. É um livro, não é um livro que vai te fazer simplesmente sentir apenas essa dor. Lógico, essa dor de mãe está muito presente, mas esse relacionamento intergeracional tudo, né? É o que permeia toda a história. Esse relacionamento intergeracional é muito gostoso e gera nos leitores uma nostalgia muito incrível, porque nada mais é do que uma tia-avó contando histórias na copa de uma cozinha, histórias de quando ela era jovem, na década de 40, e os romances que ela teve, que estão interligados com a própria história do Tavinho, do filho que ela perdeu, cartas que o rapaz acaba tendo acesso. Então existe esse clima, copa da cozinha, um cafezinho, um cigarrinho, um biscoitinho. Todo mundo acho que já teve esse momento na copa de uma cozinha, conversando com uma tia, com uma avó, e aí acaba contando coisas que você fala, pô, mas não era para eu estar ouvindo isso. Mas aquele momento lá, o momento na copa da cozinha, às vezes é mais íntimo do que uma mesa de bar, né? Você ficou ouvindo umas coisas e fala, meu, que absurdo que eu estou ouvindo e tal. Então o livro ele tem essa pegada e ele vai se densificando à medida que a narrativa é contada, porque aí nós mergulhamos nos diários da tia Beth na década de 40, nós conseguimos ter acesso a cartas do Tavinho que foram trocadas, e o próprio Leonardo começa uma investigação, dessa vez tomando outros pontos de partida que nunca ninguém tinha tomado, para conseguir identificar, pô, mas o que efetivamente, por que ninguém conseguiu saber o que de fato aconteceu com esse rapaz? E a história se desdobra assim, é uma história que ela não aborda apenas a ditadura, mas ao abordar como foram os impactos da Segunda Guerra, pelos diários da tia Beth, os impactos da Segunda Guerra no Brasil, a gente começa a perceber como os ciclos de violência são cíclicos, né, na natureza humana. Não vou nem dizer no nosso país, porque o nosso país, de alguma forma, é até agraciado pela ausência de belicosidade, né? A gente tem uma, digamos, a gente não entra em conflitos externos grandes, mas, de alguma forma, durante a Segunda Guerra, nós tivemos, isso é uma curiosidade, muita gente não sabe, nós tivemos 31 campos de concentração no Brasil. Alemães, japoneses e italianos foram separados de suas famílias, tiveram seus bens confiscados e foram mandados para esses campos de concentração. Então, nós tivemos crueldade também durante a Segunda Guerra Mundial aqui no nosso país. Nós tivemos o clima de delação, as pessoas eram delatadas, principalmente no sul do país. E isso precisa vir à tona, né? Assim como a ditadura, precisa vir à tona a lembrança da história do Brasil, a lembrança de que nós não estamos imunes a essa radicalização do pensamento. Nós não ficamos fora do contexto, claro, né? Não estamos fora do contexto. Você vê que o próprio Brasil, que é considerado um país, sempre foi considerado um país maravilhoso, ainda assim ele estava dentro do conceito prisional de que se deveria ter campos de concentração. E a ditadura brasileira também, numa mesma época em que quase todas as ditaduras sul-americanas irromperam, e também agora, recentemente, o Brasil também colocado num movimento de ultradireita, quando o movimento de ultradireita também irrompeu na figura do Trump nos Estados Unidos e também na Europa. Então, e agora está prestes a irromper aqui na Argentina. Está prestes na Argentina, a gente não irromper, sabe. Exatamente. Ou seja, é bem o que você falou, Léo. Ou seja,
essas questões todas são cíclicas. A gente sabe que nós vivemos momentos de expansão e momentos de contração, assim como um pulmão. A gente expande e comprime, expande e comprime. A dificuldade, meu amigo, que eu vejo é o que a gente aprende com isso. Às vezes eu acho que a gente não consegue aprender nada, porque a gente insiste em repetir os mesmos erros. Eu acho que o ser humano ele comete os mesmos erros um pouquinho diferente. E essa pequena diferença é onde pode entrar a luz, entendeu? É uma pequena diferença e, às vezes, naquela pequena diferença entra um pouquinho de luz. Se nós formos pegar a humanidade 200 anos atrás, a gente tinha até escravidão, né? Então, nós tivemos uma evolução, nós tínhamos uma escravidão institucionalizada e eu acho que a gente está indo, a gente está melhorando. Eu acho que temos menos analfabetos no país, a gente está tendo uma... a gente tem uma ansiedade, uma vontade de logo estar naquele ideário que a gente cria, né, do que seria um país maravilhoso para todos nós, mas você sabe que eu sou um otimista, viu, Sérgio? Senão eu não conseguiria nem acordar da cama, ou não conseguiria escrever um livro, né? Na verdade, eu vejo o Tiabete como a contribuição possível, né? A minha contribuição para dialogar com pessoas que... a gente estava falando de prosa acessível, né? Tiabete, ela tem uma prosa muito fluida, o que não significa que seja uma prosa simplória, mas ela tem uma prosa muito fluida, dentro de uma estrutura complexa, né? Que são painéis temporais, da história do Brasil e tudo, mas ela tem essa proposta carinhosa da relação entre uma tia-avó e seu neto, e é justamente essa proposta que aborda dor, que aborda a morte, né, o luto sem corpo, mas aborda a relação familiar, aborda o amor familiar, tem humor, tem um certo sarcasmo da Tia Beth, que é uma personagem quase icônica, e essa contribuição foi voltada justamente para conseguir trazer, de repente, essas ovelhas desgarradas do pensamento antiquado, né, do pensamento negacionista, que vão pegar na mão da Tia Beth, justamente por Tia Beth ser uma representante daquela elite que é até endeusada pelo pensamento de ultradireita, né? Aquela pessoa que representa o dinheiro, o status, o luxo, e justamente uma pessoa como ela também esteve submetida às agruras do Estado. Então, eu acho que o livro ele tem essa pegada e ele tem conseguido, creio eu, né, pelos feedbacks que eu tenho recebido aí de leitores, de resenhistas, ele tem conseguido fazer isso. Você cria uma empatia, porque Tia Beth não é um personagem politicamente correto. É um personagem que fala coisas ao longo do livro, inclusive elitistas, meio preconceituosas, mas ela representa aquela tia, ela representa aquela geração antiga, que você consegue enxergar nela que seria muito difícil ela não ser daquele jeito, né? Entendo. E ainda assim ela enfrentou os maiores que uma mãe pode ser submetida, como é a morte de um filho, como a ausência de um corpo, do rito de passagem de despedida de um luto, né? Então, o livro ficou muito saboroso nesse sentido. Ele não é um livro panfletário, ele não tem em momento algum a intenção de ficar falando teses políticas ou ficar buzinando na sua orelha. Não é por aí, concordo contigo. Mas simplesmente, mas tem, exatamente. Mas ao narrar o que aconteceu, o que aconteceu, dramatizando o que aconteceu, baseado, como eu te falei, em histórias reais e próximas a mim, você já chega a determinadas conclusões que acabam afetando até o teu entendimento político do mundo, né? E eu acho, Sérgio, que se a gente pode dar uma contribuição para o mundo através da arte, né? A arte tem essa... A arte é a função da arte. Por isso que, quando a gente tem um governo ditatorial ou que flerta com a ditadura, uma das primeiras coisas é o desmonte artístico, porque a arte ela faz com que você oxigene tua cabeça, faz com que você de repente veja um novo ponto de vista, mude a forma de se relacionar. Então, por isso que eu acredito que Tia Beth, lógico, é um pouco, talvez nesse sentido seja um pouco pretensioso da minha parte, mas eu quero que as pessoas leiam, eu quero que as pessoas se entretenham, se divirtam e parem para pensar, porque esse livro deixa marcas
no seu racional e no seu emocional. Que legal, que legal. Sabe, Léo, uma das minhas, já repeti isso aqui no Café Cultural algumas vezes e não canso de repetir. Basta você conhecer um pouco de história e você vai ver que todo o processo de dominação de um povo contra outro começou com o desmonte da cultura desse povo. A partir do momento que uma nação, um povo, seja o que for, um país, acaba com a cultura de outro povo, isso pode ser, inclusive, de tribos dentro do mesmo país. Isso acontecia na África, isso acontecia no Brasil, isso aconteceu. A hora que as pessoas não se reconhecem mais, não entendem mais qual é a sua expressão, a dominação é natural. É natural. Você passa a lutar pelo quê? Se você não se reconhece mais como tribo, como povo, como país, como nação, você perde referências. Perdendo referências, então deixa ser dominado, que é até melhor. Então, essa tua fala é Você sabe, Sérgio, eu tenho 2 filhos, né? Um de 13 e um de 3. O mais novinho, inclusive, é bebê da pandemia. Mas o de 13 anos agora está no 7º ano, que na nossa época era a 6ª série, né? E eu vira e mexe, estou estudando com ele, história, enfim, estou estudando tudo, né? Estou revendo tudo, fazendo a 6ª série de novo. E ele estava, esses dias, estudando para a prova sobre os bandeirantes, sobre os jesuítas. Você falou em desmonte de cultura, e na nossa época, eu fiz o meu primário ginásio nos anos 80, na nossa época ainda existia um endeusamento dos bandeirantes, dos jesuítas, né? E quando eu converso com a geração anterior da minha mãe, não, os jesuítas, eles levaram para aqueles povos uma nova cultura de salvação da alma, porque afinal de contas aquela geração anterior dos anos, minha mãe é de 1941, né? É uma geração que tinha uma influência católica muito grande, mas foi justamente isso que os jesuítas fizeram. Eles desmontaram as crenças, eles desmontaram a integração dos indígenas com a natureza, né? Eles criaram o pecado original, porque os indígenas viviam... Não tinha porquê, né? Eram grandes vidas, né? E você sabe que o que eu fico feliz, e é aí que eu te digo que eu fico feliz que está havendo mudança, quando eu pego o livro do meu filho, o livro didático do meu filho, lá já consta, os bandeirantes, apesar de terem sido durante gerações endeusados, eles foram responsáveis pelo extermínio de 70 mil caetés. Os jesuítas tiraram... Então, a visão a visão com relação à nossa história do Brasil, as novas gerações já está tendo uma visão diferenciada, que nós não tivemos, que nós tivemos que lutar para ter. Então, nesse sentido, eu vejo que a geração do meu filho já vai ter outro ponto de partida. E isso, para mim, isso me dá muita esperança, viu, Sérgio? Verdade. Quem sabe um dia a gente chega a ensinar para as nossas crianças o que era a cultura indígena na época do descobrimento do Brasil, o valor dessa cultura, da relação com o meio ambiente, do respeito à natureza e a crença numa força, em algo que não era definível, mas era muito presente para eles, o que acontecia no dia a dia. Então, eu acho que, sim, quem sabe um dia a gente chega lá, Léo. Léo, olha o tempo aí, olha o tempo, meu Deus do céu. Desculpa. Imagina. Eu ia te falar rapidinho uma coisa. Você fica falando da cultura indígena, né? Que é uma cultura que acabou meio que boa parte se perdeu e tudo, mas fez com que eu lembrasse da Umbanda. A Umbanda é uma manifestação religiosa no Brasil, que só existe no Brasil, e que traz justamente o tripé. É o tripé do catolicismo branco, da pagelança indígena e a base do candomblé africano. E muito das crenças, dos rituais foram mantidos dentro da Umbanda. Então, de alguma forma, o Brasil foi presenteado aí com uma manifestação cultural religiosa, que resgata bastante das nossas raízes, desse tripé, né? O tripé que fez o Brasil, né? Sim. E pena que é tão perseguida, pena que é tão criticada por ser desconhecida. Diferente da cultura americana, é muito desconhecida. Exatamente. Mas, Léo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Aonde que as pessoas encontram Tia Beth?
O Tiabete foi lançado faz 2 semanas. Acho que não fez nem 2 semanas. Então, nós já estamos em distribuição online plena. Nós temos no site da Insignia Editorial, na Amazon, Magazine Luiza, Marketplaces, né? E nas livrarias de uma forma online. E nas livrarias físicas, a distribuição está começando, está acontecendo nesse exato momento. Então, você consegue achar Tiabete com bastante tranquilidade, né, principalmente online. E eu quero convidar as pessoas para conhecer o meu trabalho nas redes sociais, que lá a gente fala bastante. Seria a minha próxima pergunta. Exatamente. E lá, exatamente, eu estou no Instagram e o meu perfil é @Leo_, que é aquele letra assim embaixo, Leo_Moraes_arte. Com o T mudo. Leo_Moraes_arte. E lá você vai achar as entrevistas, você vai achar as resenhas, e todo o trabalho que a gente está desenvolvendo para a divulgação desse livro, Sérgio, que, de verdade, assim, eu espero que ele traga que ele entregue essa colaboração cultural com muita suavidade, com muito entretenimento, mas com essa complexidade aí que foi a nossa história, a história do nosso país, né? Os ciclos de violência que aconteceram no nosso país. Uma obra, eu diria, não somente extremamente interessante, o roteiro, muito bem feita e necessária. Eu acho, Léo, que assim. E o que eu posso deixar aqui é meu incentivo para que você continue, que você lance logo o seu novo romance, que você continue essa produção literária e até um pouquinho de interesse, porque você tem no novos lançamentos, você volta para tomar um café com a gente. Com certeza, se Deus quiser, só me chamar que eu vou. Maravilha, maravilha. Léo, um grande abraço, muito, muito obrigado. Sucesso. Já começou aqui agora. Obrigado. Muito obrigado. E para você que acompanhou o Café Cultural, vocês acreditam? Ele sabe quando eu termino a entrevista, quando eu falo tchau, ele já sabe, daí que ele dá o ar da graça. Coisas da vida. Gente, muito obrigado, um grande abraço. A gente volta logo, logo. Um abração, gente. Tchau.